E aí galera, tudo bem? A gente está na nossa série de 3 episódios diferenciados e hoje, no nosso segundo episódio, a gente vai falar sobre união. E revendo os capítulos anteriores, a gente está vendo sobre a vida de Esther e como ela teve que ser corajosa. A gente viu isso com a Gabi na semana passada, falando sobre lidar com medo e ter coragem e fazer aquilo que é preciso. E hoje a gente vai enfatizar o ponto da união que dá pra gente perceber nos capítulos 4, 5 do livro de Esther. Então, para contextualizar, nesse cenário que a gente vai ver hoje, o povo judeu já estava ameaçado eles iam ser destruídos, por Amã, que mandou fazer um decreto para matar todos os judeus. E isso chega aos ouvidos de Mardoqueu, e agora já tem a consciência de que o povo dele, o povo de Esther, o povo judeu está sendo ameaçado. E o primeiro ponto é você enxergar essa situação e alertar os demais. Você enxergou que tem algo ruim vindo, que tem algo ruim para acontecer, e você alerta os demais, que foi o que Mardoqueu fez, falou para Esther. E olha a forma que ele fala. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Olha que pesado a forma que Mardoqueu fala para Esther, Ele fala: se você ficar calada, socorro e livramento vai vir de outra parte, mas você e a sua família vai morrer. Cara, que pesado ouvir isso, De você perceber que existe um preço de você ficar calado, existe um preço de você perceber a situação e não fazer nada. Então, Esther teve que reconhecer a responsabilidade que ela tinha e na qual ela foi confiada, Então, às vezes ela poderia pensar: eu estou no meu cargo de rainha agora porque eu sou a mais bela do reino e porque não sei o quê, porque Xerxes me quis. Mas não, ela estava lá por causa de um propósito, Que foi o que o Mardoqueu falou para ela: quem sabe você não chegou a essa posição de rainha por causa disso, Para você colaborar para que o povo judeu seja liberto disso. E ela teve que tomar as atitudes necessárias, então. Então você imagina Esther ouvindo uma notícia dessas, De Mardoqueu falando que o povo dela ia ser morto e que se ela não falasse nada, o socorro ia vir de outra parte e ela e a família do pai dela ia morrer. Você pensa, qualquer pessoa normal, qualquer pessoa ia surtar, Já ia ter uma crise de ansiedade, já ia tomar um Rivotril. Mas ela manteve a calma e a primeira coisa que ela fala, não foi nenhum tipo de surto, não foi nenhum tipo de desespero. Ela fala o seguinte: vá reunir todos os judeus. Então aí a gente pega aí essa palavrinha, reunir. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Então aqui a gente vê que você reconhecer a força que é você reunir as pessoas, a força da união e de fazer uma coisa juntos, de ter a força de outras pessoas para um propósito, E já que a Gabi deu exemplo, fez o paralelo com o filme Vida de Insetos, é muito engraçado, também tem uma cena do Vida de Insetos que dá pra gente fazer esse paralelo sobre união. Tem uma cena lá que os gafanhotos estão no lugar deles lá, e os outros gafanhotos estão falando: pra que a gente tem que voltar lá para ameaçar as formigas? Pra quê? A gente já tem comida para todo o inverno e tal. E o líder, ele começa a fazer uma comparação para eles, e tá todo mundo curtindo. E ele pega uma semente e joga na barriga de um gafanhoto. Ele falou: isso daí doeu?
Ele falou, não deu nada, né? Tipo, tirando sarro todo mundo. Aí ele vai lá e pega outra e joga uma na barriga do outro gafanhoto. E aí, doeu? Não deu nada, tal. E aí ele vai lá e abre toda a comporta de sementes lá e esses gafanhotos ficam soterrados. E aí eles falam, olha, vê como é importante entender que se eles se convencerem de que eles são fortes juntos, acabou pra gente. Então é esse paralelo de uma formiga, às vezes era insignificante para eles. Eles tinham controle de toda a situação, as formigas continuavam lá sobre o controle dos gafanhotos, mas se elas entendessem como elas eram fortes juntas, no final das contas elas eram muito mais fortes. E enfatizando o ponto também, ela falou sobre reunir os judeus, né, essa união dos judeus, e ela fala também sobre o jejum, que eu queria falar sobre isso com vocês também. Aqui tem um versículo, são 2 versículos do capítulo, é o capítulo 2 de Joel, 12 e 13. Então ele está falando aqui, né? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Então é interessante, né? Tem uma desgraça para vir. Nesse caso de Joel, interessante que estavam vindo gafanhotos, né? Já dá para fazer esse paralelo com vida de insetos também. Estavam vindo gafanhotos e destruindo toda a plantação deles. E aí eles tiveram que jejuar também para que Deus livrasse eles dessa situação. E por que ele fala não rasguem a vestimenta, né? Rasguem o coração. E dá até para fazer um paralelo disso com Mateus, no livro de Mateus, quando Jesus fala, quando ele dá o Sermão do Monte, ele fala, quando jejuardes, né, não se mostra como um contristado, com cabelo bagunçado, né? Tipo, a intenção do jejum não é você simplesmente se fazer de derrotado ou passar vontade, passar fome. É você rasgar o coração, né? E ele fala, rasguem o coração e não as vestes. E é interessante que o jejum, ele é um conjunto de jejum plus oração, né? Eu queria dar um exemplo, eu gosto muito de fazer exercício, de correr, de andar de bicicleta. E às vezes a gente pode pensar assim, né? Eu vou fazer um exercício, só que aí eu vou lá, eu tô com roupa social, eu não me alonguei e vou lá fazer exercício. Eu tô lá fazendo meu exercício, eu posso suar, posso queimar calorias. Mas se eu me vestir apropriadamente e fazer o meu alongamento, a minha performance no meu exercício vai ser muito melhor. Então essa é a comparação do jejum. Pensa que o jejum não é para você adquirir coisas, não é para você adquirir, ai Deus, eu quero um emprego, eu vou jejuar então e Deus vai me dar um emprego. E o jejum também não é para você adquirir poder. Não é para você jejuar para você operar uma maravilha. Não, pensa que o jejum é assim, você está se preparando. Então você está lá, você coloca a sua roupa, sua camiseta dry fit, você coloca o seu tênis Nike Running e você está pronto, você se alonga, só que aí você pega e senta no seu sofá. Então seria a mesma coisa que você jejuar e não orar. Você se preparou, você está pronto para sua melhor performance, só que aí você vai lá e senta no sofá. Então essa é a comparação que eu queria fazer, de você jejuar e orar. Então você jejua, você está preparando o seu espírito, você está anulando a sua carne, né? Quando você jejua e deixa de comer, você está abrindo mão da sua necessidade fisiológica primordial. Você está matando a sua carne e deixando que o seu espírito se fortifique. Então a sua oração vai ter muito mais, você vai ser guiado pelo Espírito e assim então você vai poder moldar o seu caráter, né? Essa é uma das funções do jejum, você se humilhar, você está se moldando, você não está fazendo com que a mão de Deus se mova a seu favor, você está
fazendo o jejum com que ele mexa com você mesmo. Dando o exemplo de que o jejum não é para obter coisas ou poder, a gente tem aquele exemplo em Mateus, quando os discípulos, tem um menino que está endemoniado e os discípulos tentam expulsar esse demônio e não conseguem. E eles chegam para Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E aí ele responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então a justificativa deles não terem conseguido expulsar o demônio não foi pelo fato deles não terem jejuado e orado. A justificativa está aqui no começo, porque a fé que vocês têm é pequena. Então, para que está o jejum? O jejum vem para moldar o seu caráter, vem para te preparar espiritualmente, para fortalecer o seu espírito. Então ele fala, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, porque aí pela oração e pelo jejum a sua fé vai ser maior, vai ser do tamanho de um grão de mostarda, por exemplo, e você vai poder fazer aquilo que é preciso. E esse é o exemplo que eu queria dar para vocês de jejum, fazer esse paralelo da importância de jejuar e de como a Esther teve essa visão de reunir o povo todo para jejuar e orar. Então a gente pode ver que no Velho Testamento, o povo de Israel, eles só jejuavam quando estava tendo uma calamidade pública, quando estavam sendo atacados por pestes ou estavam sendo perseguidos, então eles jejuavam. O jejum não é uma coisa obrigatória. O nosso dever como cristão é ler a Bíblia e orar. Mas, quando a gente enxerga uma situação de calamidade pública, né, a gente pode viver isso, puxar para os nossos dias de hoje. A gente está vivendo uma pandemia. A gente está no meio de uma pandemia que já afetou milhares de vidas, tanto na sua saúde, tanto na sua vida financeira. E o que a nossa geração está fazendo, né? Será que a nossa geração perdeu esse ideal de jejuar como um povo e clamar para Deus, né? E reconhecer as outras situações, às vezes é o contexto da sua família, às vezes é o contexto da sua igreja, não sei. Mas assim como Mardoqueu e Esther reconheceram que tinha algo aqui para acontecer e que eles precisavam da ajuda de Deus, eles se mobilizaram de imediato. Eles se reuniram e jejuaram. E aqui, continuando o que Esther falou, né, ela falou assim, quando ela respondeu para Mardoqueu, ela falou: vá reunir todos os judeus para que jejuem e tal. E aqui ela termina falando: depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então olha a convicção que veio na cabeça da Esther. Aqui já não tem mais nada do que importa, sabe? Já nem a vida dela mais importa. Nem a morte mais assusta ela. Ela falou assim, ó, depois disso, depois desse jejum, depois de toda essa mobilização, eu vou lá até o rei e seja o que tenha que ser feito, seja a vontade de Deus, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas essa foi a iniciativa dela, sabe? De se reunir como um povo, jejuar e fazer o que tem que ser feito. Então é isso, você fica convicto do seu propósito e nem mesmo a morte te assusta mais. A gente tem que se mobilizar como uma geração de cristãos que enfrente a problemas como essa pandemia, ou seja lá o cenário que você está vivendo, em qualquer lugar, você sabe que você tem um povo, de que às vezes você pode ser fraco sozinho, mas como um todo, como igreja, a gente é um corpo, a gente pode se reunir, a gente pode se levantar como um exército e jejuar e pedir para Deus para que Ele nos ouça, para que a gente fortifique o nosso espírito
e para que a gente cumpra o nosso propósito, para que a obra dele não seja morta, para que o povo dele não seja extinto. Se não fossem essas iniciativas de Esther, de Mardoqueu, tal, de fazer tudo isso, o povo judeu poderia ter sido extinto e a vontade de Deus não seria cumprida. Então a gente tem que reconhecer a nossa responsabilidade e reconhecer que a gente é um corpo e que a gente pode se reunir e que a gente é mais forte juntos. E eu queria encerrar com uma oração. Você aí na sua casa, fecha o seu olho e vamos orar, vamos clamar. A gente está vivendo por esse período de calamidade pública, assim como o povo de Israel passou por várias vezes e eles jejuaram e oraram. E eu queria incentivar vocês a olhar com mais carinho para o jejum e a entender a importância disso. Então vamos orar e encerrar esse estudo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelo exemplo que nós temos da vida de Esther e de como ela teve essa iniciativa de juntar o seu povo e jejuar e orar em favor do seu povo. E Deus, nós estamos aqui também clamando pelas nossas vidas, pelo contexto de vida de cada um que está aqui escutando essa mensagem, pelo seu contexto familiar, pelo seu contexto congregacional, seja lá qual for, Pai, nós clamamos para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos mostre qual é o nosso propósito, para que nós sejamos convictos de qual é o nosso propósito e do que nós temos que fazer, para que ele seja feito com amor, com convicção e mesmo que isso custe as nossas vidas, custe o nosso tempo, o nosso esforço. Em nome de Jesus, amém.